Bom dia! Nós estamos aqui mais uma vez na escola dominical, né? Virtual, vamos dizer assim. E hoje nós temos um assunto muito interessante para nós e eu gostaria de estar compartilhando com você a nossa escola dominical. E este assunto é muito interessante porque também é bem atual, vamos dizer assim, né? Traz-nos para algumas coisas do nosso dia, ou não sei se você tem essa situação hoje. Então, a nossa lição de hoje é um assunto muito interessante e eu quero já deixar aqui destacado para você, né? Então, o assunto de hoje é filhos afastados da igreja. Aí você tem várias, essa aqui é um pé de oliveira, né? A palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor, né, seus filhos serão como rebentos da oliveira. Então, aqui está uma oliveira cheia, completa, cheia de renovo. Então, você vê que a bênção de Deus está sobre os filhos permanecendo ali. Então, o texto que temos a destacar é o texto de 2 Timóteo 3, 14, 15, que ele fala: escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, as cartas de Paulo, no caso, têm como objetivo, né, principalmente a Timóteo aqui, que é essa carta, de exortá-lo quanto à vida ministerial, a vida cristã e a sua vida ministerial, como dizer, firme ao que ele tinha aprendido, ao fundamento da palavra de Deus. Então, o desafio de Timóteo, do jovem Timóteo, é justamente essa de permanecer firme, né? Estando, que é um desafio também para os jovens de hoje, que é um desafio muito grande, porque tem muitos jovens hoje que caminham bem na casa do Senhor, caminham bem, mas de repente, ou de forma lenta ou gradativa, eles começam, de alguma forma, esfriando o seu coração para com o Senhor, vai esfriando. Eu digo que, isso não digo, mas já vi pesquisa a respeito que se o jovem na adolescência ele permanecer na igreja, ele certamente não sairá na idade adulta. Então, a gente tem um desafio, né? Porque Paulo ele escreve aqui que ele aprendeu, Timóteo aprendeu, das coisas que Timóteo viu, né? Principalmente da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Então, aqui a família de Timóteo foi muito importante para que a fé de Timóteo permanecesse firme. Então, e aí, no caso que nós temos o próprio apóstolo Paulo. Também. Então, permanecer firme era o que tornaria Timóteo um homem de Deus, habilitado para toda a boa obra. Então, vamos ver que, pensar nessa questão hoje. Hoje estima-se, né, há uma pesquisa que era Adonai News, é uma pesquisa antiga, mas na época existem 30 a 40 milhões de 30 a 40 milhões de ex-membros da igreja no Brasil. Isso é um número muito grande, você imaginou? Então, hoje temos quase 30 milhões, né, de evangélicos, e o número de ex-crentes, vamos dizer assim,
entre aspas, ex-irmãos chega a ser maior. É triste isso, né? E aí a gente fica pensando de quem é a culpa. Certamente a gente vai colocar a culpa em alguém, né? Ou em alguma coisa. Mas, se pararmos para pensar, a gente tem o que leva os filhos a se afastarem da igreja. Então, e se a gente não pensar em quem é o culpado, então pensar em como reverter essa situação. Hoje nós vivemos uma época bem difícil para o jovem crente, né? Principalmente quando ele vai para a faculdade. Talvez quando ele vai confrontar com as ideologias e ser questionado e ele não tem conhecimento bíblico para se responder, ele acaba se afogando e talvez até aceitando aquilo nesse tanto. Então a gente precisa fazer uma análise para reconhecer as responsabilidades de cada um nisso que nós temos. Então nós vamos ver um pouco disso a partir da Escritura. Ok? Primeiro eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 100. Talvez você vai dizer assim, a culpa é da igreja, não é? Então eu queria que nós lêssemos o Salmo 100 para a gente observar algumas coisas. Diz assim, esse é um salmo chamado Salmo de Celebração, né? Mas que diz muitas coisas sobre o que eu vou fazer na igreja. O que a minha ida na igreja é, qual o propósito, como é que deve ser. E ele diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Então, a gente pode ver que, como esse salmo, a grande questão é que você entende qual é a proposta, o que é que o salmista está dizendo aqui com respeito, vou dizer, até à igreja. Vamos usar aqui, como o autor da nossa lição coloca, né, a igreja. O que é a igreja? É um lugar de, como tem aí bem claro, um lugar de celebrar, um lugar de servir, né? E um lugar de apresentar. Então, servir ao Senhor com alegria, apresentai-nos diante dele com cântico. Então, você iria ao templo naquela época, naquele momento, não somente para celebrar o Senhor. Celebrar pelo quê? Se a gente observar lá no final, a gente vai celebrar a bondade, no versículo 5, a bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Não é celebrar coisas grandiosas, vamos dizer assim, que realizações fantásticas, ou um momento em que eu fique, mas que a igreja deve ser um lugar em que seja lembrado que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor é fiel de geração em geração. Esse servir ao Senhor com alegria, né, tem sido a gente não quer servir, a gente quer escolher onde servir. E isso tem sido um problema. Muita gente sai da igreja ou se afasta da igreja porque ele quer ter um lugar ali que é dele, que pertence a ele, não servir de qualquer maneira, né? E aí a igreja passa a ser um ambiente mais que agrade a ele do que seja servir ao Senhor, na verdade.
E ele diz mais, ele coloca que deve-se apresentar diante dele com cântico. Então, eu tenho que louvar ao Senhor, celebrar ao Senhor. E cântico, normalmente, era um cântico ficava alegria, é, celebração, como está lá, celebrar com júbilo ao Senhor. Isso leva a servir com alegria, a apresentar Deus diante com cântico, porque eu já estou indo com essa disposição. Eu já estou indo à casa do Senhor com isso. E aí ele diz mais assim, né? Que ali era um ambiente de alegria, um ambiente festivo, né? E a gente fica olhando justamente isso aqui. Ele diz assim, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Então a igreja não é um lugar em que eu vou, sei lá, não é a lanchonete da cidade, não é a pizzaria da cidade. A igreja é o lugar onde eu vou exclusivamente para celebrar ao Senhor, para engrandecer o nome dele. Entrar com alegria porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tem mais, ele diz que é lá onde a misericórdia, também ele coloca isso no 3, no 5, né? Que é lá onde eu sou pastoreado. É lá onde há um exercício de misericórdia, na verdade. Né? A igreja é um local onde as pessoas têm que estar essa disposição de ser pastoreado. Não somente pastoreado por uma pessoa, mas a gente é pastoreado um pelo outro. Né? E isso tem que ser algo que tem que ser sincero, verdadeiro. É coisa que vem de Deus. E também aprender a exercer misericórdia. A falha do irmão não é motivo para que eu tente afastá-lo. A falha do irmão não deve ser motivo para que, vamos dizer assim, eu coloque ele, ou eu o rejeite, né? Ou eu o afaste, ou exclui ele do meio. Então, a igreja em si, ela tem que mostrar que é um lugar de serviço, que é um lugar de, de serviço ao Senhor, que é um lugar de júbilo ao Senhor. Então, a gente fica vendo essas coisas. E entrar por suas portas com ações de graça. Não assim meio que, eu estou vindo, né? Mas com ações de graças, com hinos de louvor, e rendendo graças ao seu nome, bendizendo ao seu nome, não reclamando, não murmurando, Senhor, muito obrigado. E aí o ambiente fica, né? Imagina se a igreja é um lugar só que tem reclamações, só tem aquela mesma coisa, etc. Né? Não há um momento de comunhão. Isso, com certeza, vai acabar reagindo na vida de muitos crentes e vão acabar se afastando. Mas lembre-se, isso tudo tem que ser voltado não somente para o Senhor. O Senhor é o objetivo ali da celebração, do culto. Né? Você vê que é o Senhor que celebrar, saber que o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade. Então, eu tenho que lembrar que eu vou à igreja para celebrar a bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Se eu não entender isso, eu vou achar que a igreja ela tem que atender às minhas expectativas, ela tem que ser algo que me agrade e não ao Senhor. Vamos lá. Então, esse ponto, agora vamos para o ponto número 2. Esse ponto é interessante porque é sobre família. Então, nós vimos lá a respeito. A culpa é da igreja? Então, vamos olhar qual é o papel da igreja. Se ela não está atingindo esses objetivos, certamente ela será... pode ser que muita gente não que queira ir na igreja justamente para somente o seu próprio
seu próprio ego, ou satisfazer a sua, né, às vezes uma coisa que a gente vai entrar aqui que não tem na sua casa, você quer fazer da igreja aquilo que não tem na sua casa. Tem muito disso, né? Aqui, o salmista, no Salmo 78, ele nos fala assim, 78, de 1 a 6. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não os encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu a lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Observe que este salmo ele tem algo bem interessante, onde ele destaca o papel da família. Não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo bem difícil para a família, principalmente porque o tal do celular tomou lugar em muitas casas. Cada um fica no seu quarto, isolado, no seu ambiente, e ali, né, não há essa questão. Então, quantas vezes você conversou com o seu filho a respeito das coisas de Deus, das grandezas, e aí o salmista diz que a família tem que ensinar os feitos do Senhor. Isso tem muito no Antigo Testamento, né? Quando na saída da Páscoa, lá no início, né? Lá em Êxodo capítulo 12, quando Moisés fala da celebração da ceia, ele diz que seus filhos vão perguntar o que é isso. Você vai ver em Deuteronômio a mesma coisa. Quando seus filhos perguntarem, quando a travessia do Jordão e as pedras são colocadas em celebração monumental, também é dito, quando seus filhos perguntarem o que é isso. Né? Então, hoje, raramente, os pais entregam os filhos a um notebook, hoje, né, entregam um celular aos seus filhos, né? Aí vão dizer que, não, nós colocamos uma musiquinha evangélica, uma historinha, e etc. Mas e você para contar para ele essa história, para falar dessas histórias, dos feitos de Deus? Tem muitas historinhas, sinceramente, algumas historinhas, até às vezes ameniza, ou procura, né, se não tiver um fundo evangélico, então até muda um pouco da história, ou acrescenta alguma coisa, então fica meio complicado. Então, então vocês vejam que ele estabeleceu um testemunho em Jacó, né? Ele mostrou lá, instituiu a lei em Israel e ordenou nossos pais transmitissem seus filhos, para que esses filhos, essa nova geração os conhecesse. E ainda os filhos que ainda não iriam nascer também fossem lembrados para referir a sua descendência. Então, o que falta muitas vezes na nossa igreja é que, nas famílias, é que muitas vezes o que se trata é mais reclamação da igreja, é mais reclamação da sua liderança, é mais reclamação de que não tem nada, né? Porque eu queria ser assim, mas ninguém me faz nada, isso é mais uma questão de... Né? E também tem o outro lado, né? O outro lado de que às vezes o pai, a mãe não souberam conduzir esse filho à casa do Senhor, e como acaba aqui saindo, quando vai para a faculdade ou vai estudar fora, corta-se esse vínculo, esse laço que já não tinha, por não ter,
E essa é a preocupação, porque você entrega seu filho ao celular, você não está tendo contato com ele. Vai chegar a hora que ele vai ter uma idade, ele não vai procurar você, você sempre deixou ele à vontade dele. Então, uma das coisas que a gente tem é justamente essa, que deveríamos ter essa preocupação agora com os nossos filhos, prepará-los para uma dificuldade mais à frente, você está preparado para enfrentar os problemas que virão pela frente. Só que a gente vai dando, vai concedendo. Chega uma hora que a corda vai embora. E aí você não tem isso. Então, é muito interessante esse salmo, porque aqui se você ler todo o salmo, você vai ver o que é que tem que contar, o que é que tem que apresentar aquele momento para aquele pessoal, ou seja, para as suas famílias. Pensa nisso. Você tem dedicado tempo, muito trabalho, né? Hoje as famílias estão preocupadas mais com o bem-estar, com o conforto, mas e a alma? E o coração? Está sendo tratado dentro de casa? O que é que seus filhos têm ouvido de você? Com as palavras que eles têm ouvido de você? Então, você precisa entender que ele diz assim: não o encobriremos, ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais. Nós ouvimos e aprendemos. Não encobriremos a seus filhos. Ou então a gente, como no ponto anterior, a gente entrega para a igreja. Não, a igreja, a professora, a tia vai ensinar, a igreja vai ensinar, o pastor vai ensinar. Não, você é responsável em ensinar ao seu filho o caminho da palavra de Deus. Não somente a igreja, mas você tem uma parte fundamental, porque a igreja é a extensão da sua casa. Né? Se seus filhos ouvem reclamação da igreja na sua casa, ele vai reclamar da igreja. Ele vai ficar ouvindo, chega um tempo assim, vamos fazer o quê? Se ele ouve você falando de um irmão da igreja, que irmão é isso, ele vai falar a mesma coisa. Então ele vai pensar assim, eu vou ficar na igreja dessa? Aí ele vai para a faculdade, ele vai conhecer amigos, e assim, aqui está igual ao senhor, até melhor, que pelo menos as pessoas não tratam mal, ou não excluem, aproximam, né? Porque, claro que tem outras coisas por trás, mas é muito interessante, porque às vezes quem provoca o afastamento às vezes a própria família, né? Que faz isso. Filhos. E aí a gente entra nesse ponto agora, né? Que é esse ponto agora que nós estamos, né, fazendo, que é o terceiro. E aí entra os filhos. E temos um salmo que fala a respeito dos jovens. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então, qual é? De que maneira o jovem pode guardar o seu caminho puro? De que maneira eu posso... não, vamos tirar isso, tirar aquilo outro. Não. Esse pergunta aponta para uma coisa certa. É possível o jovem ter um caminho puro. Não, está perdido. Não, está perdido não. Então, as coisas são bem claras para nós. E ele diz assim, observando segundo a tua palavra. Então, como é que eu vou mandar o jovem? Como é que eu vou guardar? Observando segundo a tua palavra. E para isso, tanto a igreja tem que estar fazendo, quanto a família tem que estar incentivando. Porque em casa ele está todo dia.
na igreja, vamos dizer, básico, ele está todo domingo. Né? Tem outras obrigações, serviço, trabalho, ele não pode ir de semana, mas em casa ele está todo dia. Se em casa ele não tem essa disposição de leitura da palavra, então, como é que ele vai manter a pureza disso, né? Então, e o que ocorre? Veja bem, ele diz assim que de todo o coração, não é assim, me deu a vontade, mas de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Hoje a gente quer filhos bem formados, claro, isso aí não é pecado. Hoje a gente quer fazer que filhos tenham uma vida melhor que a nossa, né? Eu não tive isso, mas meu filho vai ter. Mas já pensou que o alvo principal você não está cuidando, que é o coração do seu filho, que é o caminho do seu filho, né? Então, e ele diz assim, né, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Quando o jovem cria amizade dentro da igreja, cria relacionamento dentro da igreja, não são nômades, né? Porque tem aqueles jovens da igreja que são nômades, eles aparecem no domingo, pronto, à noite e acabou, né? São aqueles que não participam, não se envolvem em programações, não estão com os jovens onde os jovens estão, essas coisas que são apenas visitantes. E mesmo assim, eles acreditam que são membros da igreja, os seus pais também, claro. Mas são jovens que não estão envolvidos, né, no trabalho da igreja, envolvidos no ensino, envolvidos. Então, a gente tem, em alguma parte, em que eles criam amizade, relacionamento. Então, se ele continuar assim, pode ter certeza, me perdoe, que a graça de Deus também é grandiosa, né? Mas pode acontecer de que ele chegue à maturidade e saia da igreja. Arruma namorada, um trabalho, e aí a desculpa vai ser sempre, né? E aí papai e mamãe vai ficar pedindo oração, suplicando, aí você vai dizer que não, trazia seu filho para a igreja, não ensinou ele a vir, não educou e tal, né? E aí pode também ter ocorrido que a igreja também não abraçou, né? Porque excluiu por algum fator. Não é discutir essa questão aqui, mas isso é muito importante, porque nós temos um desafio, você que é jovem também, você tem observado como andar ter um caminho puro, segundo a palavra de Deus. Não andar segundo o que eu penso, ou o que eu ouvi dizer, ou o que fulano disse, mas segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. E isso eu preciso buscar em todo o coração para que eu não fuja dos mandamentos do Senhor. Dos mandamentos do Senhor. A gente precisa disso. E quando ele diz assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, você vai andar por um caminho, você vai buscar os mandamentos do Senhor, você vai guardá-los para que você não peque contra o Senhor. Semelhante àquele jovem pródigo, né, que diz que ele pequei contra os céus, ou pequei contra Deus, e contra ti, diz ao Pai. Então, porque você vai aprender a se render
não às vontades próprias ou aos encantamentos do mundo. Porque o mundo é encantador. Aos olhos ele é assim admirável, né? Mas existe algo muito maior, que é o se deleitar na palavra de Deus. Então você, como diz Paulo em 2 Timóteo 3, 3, 14, 15, né? 2 Timóteo, muito bem, esse aí. Quando ele diz que permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Então você tem aqui, como eu falei anteriormente, né, que Paulo, Timóteo aprendeu da sua mãe e da sua avó. A fé de Timóteo era baseada no que ele aprendeu do pai, ou melhor, seu pai era grego, né? Mas da sua mãe e da sua avó. Eu acho muito interessante o papel aqui de uma avó em ensinar. Eu, basicamente, fui levado ao Evangelho por causa da minha avó. Eu morava lá em Recife, e aí a minha avó foi quem começou a me levar para a igreja. A minha avó era ela que eu ia para a casa dela para nós lermos a Escritura, porque meus pais não eram crentes na época. Infelizmente, a minha formatura, a minha avó já tinha falecido, mas foi por causa dela. Foi por causa dela me chamar, de levar, e aí eu fui gostando. Não sabia eu que Deus já estava ali trabalhando no meu coração. Mas a gente tem um importante fator aqui, que é para que o jovem, os jovens tomaram uma postura, são muito raros, né? Muitos raros jovens fazem a opção de obedecer a Deus, de continuar servindo. Esses raros enfrentam grandes dificuldades no ambiente, em grandes lutas espirituais para se manterem firmes no caminho do Senhor, mas que vale a pena para eles. Porque certamente eles ensinarão aos seus filhos, aos seus netos e assim sucessivamente. Então que você possa pensar onde é que nós podemos ver a falha. Está na igreja, está na família, está em mim todo, no próprio jovem que viu na igreja, viu na família, mas aquilo foi se afastando, né? Esqueceu da palavra de Deus que fora pregada, ensinada a ele, e assim ele acabou se tornando afastado da igreja, da comunhão. E aqui eu digo não somente, eu digo aqui afastado completamente, né? Não vem mais, o pai e a mãe estão lá triste, suplicando pelo filho que não está mais na casa do Senhor e que ele levava. Né? Então, a gente precisa muito orar por eles. Então, eu queria que a gente finalizasse pensando, né, que a gente precisa tornar a igreja um lugar mais prazeroso para todos, mas também para o jovem e adolescente, onde realmente eles queiram aprender da palavra de Deus. Não é assim, vamos viver de festa, vamos viver disso, daquilo, mas também querer, porque o que firma o coração do homem não são momentos de festa. O que firma o coração do homem é a palavra de Deus no coração dele. Guardei a minha palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que você possa entender e que a sua casa também, os seus filhos, possam ver dentro de sua casa. Não quer dizer que a sua casa vai ser perfeita, mas onde prevalece a
palavra de Deus, onde ele ouça música, onde os filmes sejam sempre observados, criticados, onde haja uma harmonia, né? Não quer dizer harmonia que todo mundo é igual. Né? Você tem uma orquestra sinfônica, tem vários instrumentos, mas eles cantando formam uma linda melodia. Então você saiba disso, que a sua casa, a sua igreja, e você jovem, pensa antes de se afastar, reflete na sua vida dentro do Senhor. E aí, também é indispensável que os pais não esqueçam de interceder pelos seus filhos. Não deixe de orar pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Jó fazia isso, né? A mãe de Timóteo e a avó estavam orando por ele. Então, continue orando. E assim Deus confirmará os passos dos seus filhos na casa do Senhor. Deus te abençoe e até um outro dia, se Deus assim permitir.